Veneza, sendo uma potência menor e altamente dependente de alianças estratégicas para manter sua independência, precisava adotar sempre uma postura pragmática e utilizar um terceiro. Por isso que eu falo, quando dois brigam, procure um terceiro. É sempre o que está mais discreto por detrás que está fazendo com que os dois briguem, que é o que está acontecendo de novo na humanidade, né? Aí o que nós temos? Implicações dessa frase que ele colocou mostra a continuação do processo sempre assim. A declaração de Giustiniani revela a filosofia diplomática de Veneza, que frequentemente optava por acordos do tipo subterfúgios e jogos de influência em vez de confrontos diretos. É a mesma coisa que foi feita antes disso, séculos antes, para a tomada de Constantinopla. Veneza ficou como se fosse salvar Constantinopla da tomada dos otomanos, que estavam sendo fomentados por Veneza, né? E Veneza nunca apareceu para salvar a batalha final, onde os otomanos, fomentados pelos venezianos, estavam tomando Constantinopla e os de Constantinopla esperando a frota marítima de Veneza, que nunca chegou para os salvar. Então, esse jogo é o jogo clássico, e nós temos isso na política como um todo até hoje. Este é um algoritmo. Então, quando você ouve coisas, você escuta, vê coisas na nossa história, você tem que entender que esse algoritmo está presente. Você está vendo falar uma coisa, você deve ter se dado conta disso. Enquanto eles prometem uma coisa, é outra coisa que está sendo feita. O tempo todo é isso. Então, é o estilo da diplomacia, espionagem e intriga que fez parte sempre da era elisabetana, que também não podia ter filhos para herdar o trono, e tudo isso foi feito também de propósito, porque o acerto já tinha sido outro, depois eu mostro, né? Então, nessa mesma época em que Henrique Tudor então estava já avançado na sua situação de Inglaterra e em todo o processo de início de Elizabeth I, você tinha em paralelo a criação de um grande reino, que é muito importante entender isso por causa dos mapas que eu vou mostrar aí das épocas, que é Suleiman o Magnífico. Boa parte de vocês deve ter visto a novelinha lá do Suleiman Magnífico. Aliás, foi a melhor de todas que os turcos fizeram, em qualidade, em roteiro, as mentiras, ok? Mas uma parte da história está lá, né? E o Kizil aqui na cabeça dele, né? A história do Kizil sempre na cabeça. Então, nessa mesma época, o que você tinha? Enquanto Veneza criava um grande império na Inglaterra, ela criava um grande opositor da Igreja Católica através dos otomanos. Então, note bem, isso fazia com que Roma ficasse ao centro, sendo atacada oficial e não oficialmente por dois lados. Então, essa estratégia de cercar o inimigo, né, e de ameaçá-lo, porque o Suleiman Magnífico foi deixado e tornado perigoso, tanto que ele caminhou até a boca de Viena, né? De propósito. Para quê? Para ser uma ameaça para fazer acordos. É sempre o jogo. E parecia que, como as pessoas veem a história separada, que os otomanos surgiram, os otomanos cresceram, os otomanos, então, quiseram ir tomando o leste da Europa, né? E então os otomanos estavam à beira de chegar a Viena, né? E ali estava o Império Germânico, o Sacro Império Romano Germânico, porque ali estava então os Habsburgos, que era o grande inimigo, que era o Sacro Império Romano. Então, isso são ameaças. Não era o objetivo do jogo, as tarifas do trumpete. O objetivo do jogo não era que ele realmente tomasse, poderia até, porque são vários cenários, não é que ele realmente chegasse até Viena. Como é que ele não chegou até Viena? Porque os próprios que fizeram ele ficar grande minaram ele por dentro.
Eles minam, impedindo que ele sozinho caminhe para uma direção. Quando vai ficando muito grande, eles vão correndo, que é o caso do Islã na Europa agora. Ele vai tomar a Europa vai ser toda islâmica? Não, o objetivo não é esse. O objetivo é o caos. O objetivo é quebrar tudo, é arrebentar tudo. Depois eles têm que ser removidos. É o processo. Então, eles sempre criam, manifestam, geram as ameaças, geram as quebras que precisam e depois criam uma forma de autoconsumir aquilo que eles usaram para gerar o caos. Então, Suleimã foi corroído e contido da mesma forma, que foi o maior de todos, né? Então, da mesma forma que se colocou o pior dos filhos dele para ser o seu sucessor, e tudo isso foi feito de propósito também, com as intrigas e as forças do colégio invisível por baixo. Para quê? Para que ele começasse a encolher cada vez mais. O jogo é esse, pessoal. É o mesmo jogo das tarifas. Bom, o contexto do financiamento veneziano e Henrique VIII. Os venezianos eram mestres em manipular situações políticas por meio de financiamento estratégico, alianças matrimoniais e controles informacional. Eles tinham uma rede de inteligência, de agentes secretos, isso aqui era sério na época, ali que começa uma rede de agentes secretos, embora isso já vinha da Ordem dos Assassinos, né, do ano 1000, isso foi só aprendido por eles e muito bem utilizado, então, que é persa, por sinal. Então, eles tinham uma rede de inteligência sofisticada e sabiam como influenciar monarcas sem necessariamente confrontá-los diretamente. Inclusive, Veneza sempre teve uma influência persa muito grande por detrás. Basta ver o seu leão alado na praça central como símbolo de La Sereníssima. Isso reporta exatamente qual é essa simbologia máxima. Então, Henrique VIII, o divórcio de Catarina, eu falei, né, que então isso foi feito para que os Habsburgos não tivessem força no Império Britânico e a cisma fosse feita com a Igreja Católica, tudo de propósito. Então, essa armada, depois, os Habsburgo, que finalmente, na época de Elizabeth, foi desmontada, a armada invencível que foi desmontada, tudo isso que parece assim, como é que Elizabeth I, sem ter uma armada de navios tão fantástica, conseguiu vencer a armada invencível da Espanha. Isso significa que se conta uma história de uma tempestade que engoliu só os navios espanhóis e não os navios ingleses. Então, tudo isso é uma história que não se conta, mas por detrás, quem estava minando, nunca se diz quem minou e como isso foi feito. Então, sempre a história que se tem não é a história verdadeira, né? Então, Ana Bolena era filha de Elizabeth Howard, pertencia a uma família das fortes conexões internacionais, incluindo ligações diretas com os mercadores de Veneza. E veja bem a data, em 25 de janeiro de 1533, sempre as assinaturas, antes do anúncio oficial da dissolução unilateral do casamento de Catarina de Aragão, que então é Império Habsburgo, né? Império Romano, Henrique casou-se diretamente com Ana no palácio de Whitehall. Isso era por causa de só paixão? Talvez o cara fosse imbecil o suficiente para ser conduzido dessa forma, mas não, por detrás tinha toda a turma dizendo para ele o que ele tinha que fazer ou ele se daria mal. E isso foi um dos fatos dele estar o tempo todo ficando cada vez mais maluco, né? Bom, a criação da igreja anglicana, Veneza, e a reforma protestante foi todo um jogo. Veneza já havia mostrado interesse em enfraquecer o poder papal, especialmente, eu preciso que você entenda isso, senão você não vai entender o papucho de agora, tá? Então, é muito importante você entender isso. Então, Veneza e a reforma protestante. Veneza já havia mostrado interesse em enfraquecer o poder papal, especialmente após o saque de Roma e a crescente influência dos Habsburgo. Então, financiar ou apoiar a criação de uma nova igreja sob o controle de Henrique
poderia ser visto como uma manobra estratégica para isolar Carlos V e forçar o Papa, que era sobrinho da Catarina de Aragão, por sinal, e forçar o Papa a ceder em outros pontos de negociação. Então, esse saque de Roma que eu mencionei foi a segunda batalha entre o imperador Carlos V, então, sobrinho da Catarina de Aragão, casada com Henrique VIII, e o rei francês Francisco I. Então, minaram Carlos V, botando ele numa guerra com o rei francês Francisco I, e representou o fim do papado renascentista na Itália. Um ano antes dessa guerra, houve um esforço por parte do Papa Clemente VII e da República de Veneza de expulsar o Sacro Império Romano Germânico da Itália. Então, você teve sempre uma disputa de papados de regiões, né? Inclusive essa história de Maria Madalena, né? Como o segredo lá de Jesus, que foi parar lá na Gália, naquela época, fala sério, saiu lá do Levante de burrinho, chegou na Gália e lá teve um filho de Jesus e então criou os merovingios, a descendência de Jesus, cujo símbolo que se representa é qual? A flor de lis. Anota no caderninho, né? Para você entender de onde saiu essa história. Muito bem. Vamos lá, eu vou te dando pedaços, depois eu vou juntar tudo. Então, você tem que lembrar dos pedaços. Conclusão. Essa frase de Justiniano mostra bem como Veneza articulava os seus movimentos e essa articulação mostra que estava dentro da questão dos protestantes e católicos se matando nessa dissidência religiosa na Europa. E o objetivo era redesenhar o mapa político e religioso da Europa, que é o que aconteceu, e trocas de poder. Então, agora vamos olhar, volta para o presente e olha a situação. Eu vou e volto, tá? Vou fazer isso direto com vocês, porque a única forma de fazer o seu cérebro fervilhar e ativar o processo mental é instalar banco de dados desconexo e depois fervilhar isso e integrar. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui tudo tem uma técnica de produção de memória, raciocínio, cognição e um estalo, que é o que eu sempre busco no final.